Hoje já se fala, por exemplo, pena maior para crime contra a criança. Se fala, por exemplo, em redução de maioridade penal. Como é que o senhor visualiza essas ações tentando quase que tapar o sol com a peneira? São dois segmentos, e isso nos remete um pouco ao segmento anterior. É claro que nós precisamos atuar sobre a raiz do crime, e a principal raiz do crime hoje é exatamente aquilo a que me referi. É a cooptação da juventude pobre da periferia pelo crime organizado. Nesse sentido, é um erro também querer discriminar a mera posse de entorpecente, supostamente para o consumo próprio. Porque o usuário, na verdade, é um alimentador do tráfico. É um aliado do tráfico e, portanto, ele não pode ser um aliado da força policial, não pode ser um aliado das estruturas do Estado que combatem o crime organizado. É um erro. E, ao mesmo tempo em que trabalhamos nas raízes, nas causas, algumas delas podendo até ser encaradas sob o prisma social, nós temos que também trabalhar na outra ótica, que é a da realidade do momento. E essa ótica exige o reforço da legislação. Quando falamos, por exemplo, de aumento das penas para crimes praticados contra crianças ou contra pessoas de alguma forma mais indefesas, mais desfavorecidas, isso não adiantaria nada se a nossa lei de execuções penais continuasse do modo que é, não permitindo que o cumprimento da pena se dê pela totalidade da pena imposta. 30 anos de prisão, muita gente é condenada a 30 anos. 200 anos de reclusão, nós ouvimos a toda hora essas penas. E o que acontece na verdade? Às vezes por crimes hediondos, a pessoa praticante do crime, depois de 6 anos, está já no regime semiaberto, que é praticamente em liberdade e mais, já voltando ao mundo do crime. Não é assim. A pena aplicada tem que ser cumprida, a lei tem que ser mudada nesse sentido. E a diminuição da idade, da imputabilidade penal, é uma necessidade. Por que eu digo isso? E aceito o patamar de 16 anos. É que o cidadão brasileiro hoje pode eleger o presidente da República com 16 anos de idade, é o que diz a Constituição da República. Portanto, ele tem discernimento. Se tem discernimento político, se pode escolher os seus governantes, pode também responder por todos os seus atos. É uma questão a se pensar, nós temos que aparelhar as nossas polícias. É uma necessidade essencial e o que nós vemos são programas pelos estados que variam muito em termos de complexidade e de recursos investidos. E, por outro lado, assistimos a um recente corte por parte do governo federal na área do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, de nada menos do que 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados ao financiamento do programa de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, e também ao financiamento do sistema prisional em todo o país. 1 bilhão e 200 milhões de corte. Contingenciamento, mas na verdade é corte, porque na prática vai ser corte. E isso vai prejudicar seriamente todos os programas de reequipamento, de reaparelhamento, de qualificação e de requalificação de policiais, para aumentar a qualidade do serviço de segurança pública prestado à população e resolver alguns problemas sérios do sistema prisional, quais sejam a falta de novas unidades, de acordo com as normas internacionais, e também a eliminação das masmorras que ainda existem no Brasil e que não contribuem para a ressocialização do preso. Rapidamente, Corona, por favor, polícia comunitária, como é que o senhor visualiza? A polícia necessitária é o projeto para o futuro, sem dúvida nenhuma. Nós temos um grande projeto em São Paulo que se espalhou pelo Brasil inteiro. As observações do nosso telespectador são muito corretas e os programas vão caminhando realmente nesse sentido. Um policial próximo da comunidade onde ele atua, um policial que seja conhecido pela comunidade onde ele atua e, consequentemente, seja respeitado. E receba também o carinho cotidiano daquela comunidade, que é muito importante para a autoestima do policial. Por favor, não chegaremos esqueça lá. Uma outra colocação muito importante que nós visualizamos aqui em Brasília, por exemplo, que era um grande alimentador de casos policiais, que são os botecos, e principalmente quando eles estão aí à revelia nos meios habitacionais e tudo mais, nas próprias casas. Depois que se diminuiu isso em algumas satélites aqui, se conseguiu que diminuísse drasticamente o número de crimes. Eu queria que o senhor comentasse isso, doutor Paulo também, mas deixa eu atender o Moisés dos Santos aqui. Boa noite, Moisés. Boa noite, tudo bem? Pois não, querido. O problema é o seguinte, eu gostaria de deixar só uma lembrança aí para os seus convidados e você também, que o nosso presidente da República, ex-Fernando Henrique Cardoso, ele deu uma entrevista outro dia, não sei se os convidados estão a par disso aí, que ele é a favor da legalização da maconha. Como é que nós temos um presidente que foi líder de um país e é a favor
dessa problemática que é as drogas, que é uma grande violência também, né? É uma verdadeira tragédia que o ex-presidente Fernando Henrique defenda uma posição como essa, mas nós sabemos perfeitamente bem que essa sempre foi a posição dele e, infelizmente, desgraçadamente, o atual governo, o atual Poder Executivo, navega na mesma área pela boca do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Você chegou a ver essa cartilha? Eu não vi a cartilha ainda, mas li uma matéria jornalística a respeito dela, e ela faz parte exatamente dessa política de redução de danos. Foi feito exatamente da mesma forma em todos aqueles países que eu mencionei, causou as desgraças que causou, as pessoas voltaram atrás e nós insistimos em caminhar na contramão para o mal. É preciso que a população se oponha a isso, é preciso que haja pressão popular para evitar que essas medidas se tornem política de governo definitivamente. Está faltando um pouquinho de ação governamental eficaz, pulso duro. Parece que o povo tem medo de ter o pulso duro que vocês têm, coronel. Mas esse é outro aspecto, porque, na minha visão, a força policial tem que usar os instrumentos da lei, embora eles não necessariamente sejam suficientemente fortes, para combater o crime o tempo todo. Quando nós ouvimos falar dessa operação da Polícia Civil do Distrito Federal, elogiável, sem dúvida nenhuma, excelentes resultados. Devemos parabenizar. No entanto, não há necessidade de operações espetaculosas que sejam feitas de vez em quando. O que é imperativo fazer é uma ação constante, sempre, repressiva na área da Polícia Civil e preventiva na área da Polícia Militar. A Polícia Militar zelando especialmente pela preservação da ordem pública e utilizando o seu dispositivo velado para levantar esses focos de desordem, especialmente os relacionados ao tráfico de entorpecente ou ao microtráfico, que acaba se pulverizando de tal maneira que vira uma praga nas regiões metropolitanas. Doutor Paulo, pois não. Aproveitar a presença do coronel, fazer uma pergunta para ele. Essa semana nós, lá na Câmara, foi aprovado um projeto que prevê o exame toxicológico para os policiais civis e militares. Importante. Então, o senhor que tem experiência nesse ramo, o que o senhor tem a respeito disso? Como eu lhes disse, eu tenho 5 anos de corregedoria na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou favorável a essa medida, embora reconheça que ela é polêmica. Por uma razão muito simples. O policial, seja civil, militar, federal, é aquela pessoa que vai zelar pela ordem pública, que vai zelar pela segurança pública e que deverá combater todo tipo de crime, muito especialmente o crime organizado. Ora, um dos grandes ramos do crime organizado é exatamente o tráfico de entorpecentes. O usuário de drogas, o usuário de drogas ilícitas, é um alimentador do tráfico, como nós já dissemos. Portanto, ele não pode se aliar àqueles que combatem o tráfico. Se nós corrermos o risco de ter nas fileiras da polícia gente usuário de drogas, nós estaremos abrindo o caminho para que haja leniência dentro da própria força policial em relação ao combate a esse grave crime. De modo que uma medida preventiva como essa se torna necessária, já é adotada em muitas partes do mundo, e eu acredito que contribuiria para a integridade ética das forças policiais. Para a gente arrematar, estamos chegando ao final, viu? Foi rápido, né? Mas o senhor vai voltar aqui. Quando o programa é bom, parece que passa rápido. Você vai voltar aqui porque nós não entramos para valer na área da criança e do adolescente. Essa questão de punir um pouco mais a criança e o adolescente. Os 18 anos. O estatuto, os 18 anos do ECA e tudo mais, nós precisamos voltar a isso. Cuidar aqui e, se necessário, punir aqui. O senhor é a favor da pena de morte ou contra? Filosoficamente, eu sou a favor da pena de morte, mas não vou, evidentemente, gastar energia alguma nisso, porque há uma vedação constitucional clara. É uma cláusula pétrea da Constituição da República, não há pena de morte no Brasil, não há pena de prisão perpétua no Brasil, exceto em caso de guerra externa. Portanto, não há como gastar energia com isso. Temos que trabalhar, sim, para que as penas aplicadas sejam cumpridas, sejam executadas. 30 anos é 30 anos, e aí vamos melhorar o país, sem dúvida. Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Uma alegria conhecê-lo, viu? Seja bem-vindo a Brasília e que o seu mandato consiga realmente tudo aquilo que o senhor almeja. Amém. Nós temos essa moçada aí usando droga e aprontando em todos os cantos do Distrito Federal e do Brasil. Se nós não denunciarmos, a polícia, que já ganha mal e que tem pouca gente trabalhando, não poderá chegar lá. Eu acho que esse é o nosso verdadeiro papel. Boa noite, Brasil.